Olá pessoal, hoje iremos resolver uma prova do processo seletivo de 2022 do Forma Pará. Prova esta que aconteceu no Dia do Trabalhador. Vamos para as questões. Vamos resolver neste vídeo apenas as questões de matemática. Se você quiser assistir a resolução das questões de física, só é clicar no card. Questão número 6. Uma sala de aula com 8 metros de largura por 6 metros de comprimento antes da pandemia comportava a quantidade máxima de um aluno para cada metro quadrado de área e agora passou a comportar no máximo um aluno para cada 1,5 metros quadrados. A quantidade máxima de alunos nessa escola foi reduzida em... Então, pessoal, nessa questão, ela é uma questão de área. A sala, ela forma um retângulo que possui 8 metros de largura por 6 metros de comprimento. O primeiro passo, nós devemos calcular a área da sala. Então, a área é igual, como é um retângulo, vai ser base vezes altura. A área é igual a 6 vezes 8. A área da nossa sala é de 48 metros quadrados, correto? Então, quer dizer que antes da pandemia, essa sala comportava 48 alunos. Mas, após a pandemia, a sala comporta a cada 1,5 metro quadrado um aluno. Então, nós vamos ter que fazer a divisão de 48 por 1,5. Como eu tenho número após a vírgula, eu vou ter que multiplicar os dois lados dessa divisão por 10. Eu vou ter 480 dividido para 15. Vamos pegar duas casas para começar a divisão. 48 dividido para 15 não dá, mas 3 vezes o 15 é 45. Faz a subtração, sobra 3. Baixa o 0, 30. 30 dividido para 15 é 2. Resta o 0. Então, pessoal, a nossa sala passa a comportar agora 32 alunos, mas antes comportava 48. O resultado dessa subtração vai ser a nossa resposta. 8 menos 2, 6. 4 menos 3, 1. Ou seja, letra B. A nossa sala teve uma redução em 16 alunos. Próxima questão. Pontes estaiadas têm sido muito utilizadas em novas estruturas e se constitui a partir de um pilar central com cabos estendidos até a estrutura de concreto. Abaixo ao esboço lateral de uma dessas pontes, em que o cabo exterior mede 100 metros e forma um ângulo de 45 graus com a vertical. Neste caso, a altura H mede. Bom, pessoal, a gente quer saber quanto mede essa altura H, certo? Observem que isso é um triângulo. Se eu fecho aqui, isso é um triângulo, correto? E olhando deste ângulo, eu quero saber minha altura. Eu tenho a hipotenusa, que é o 100. Este cateto aqui da altura, ele é um cateto adjacente, correto? Então, se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu tenho um cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. O ângulo formado aqui é de 45 graus. Então, nós vamos ter que o cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente, que mede H, e a hipotenusa, que mede 100. Então, pessoal, não vamos confundir este H aqui é um H de hipotenusa.
E este h, aqui na equação de baixo, ele representa a altura. Corresponde a este cidadão aqui, ó, a altura. Correto? Então, o cosseno de 45, ele vale a raiz de 2 sobre 2, que é igual à altura sobre 100. Para resolver essa equação, nós devemos multiplicar em formato de cruz. Esse vezes esse vezes este. Então, nós vamos ter 2h, que é igual a 100 vezes a raiz de 2. Se eu passo o 2 dividindo, nós vamos ter que h é igual a 100 raiz de 2 sobre 2. 100 dividido para 2 é 50. Então, h é igual a 50 vezes a raiz de 2. A questão nos diz que a raiz de 2 vale 1,4. Então, a altura é igual a 50 vezes 1,4. O resultado dessa multiplicação vai ser a altura final. Bora fazer aqui no cantinho. 50 vezes 1,4. 4 vezes o 0 dá 0. 4 vezes o 5 dá 20. O 1 só é repetir os valores. 0, 5. Somando, nós vamos ter 0, 0, 7. Observe que nós tínhamos uma casa atrás da vírgula na multiplicação. Então, a vírgula ficará bem aqui, com uma casa atrás da vírgula. Ou seja, a altura da ponte é de 70 metros. Letra D. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, questão de número 8, nos diz que o crescimento de um número de pessoas infectadas em certa localidade teve o seguinte comportamento. Na semana 0, 5 infectados. Na primeira semana, 12 infectados. Na segunda semana, 29 infectados. Esse crescimento foi modelado pela função exponencial f de t igual a ab elevado a t, que calcula o número de infectados, onde t é o tempo em semanas, a e b são números reais, com o b maior que 0 e diferente de 1. Neste caso, a função que aproximadamente melhor se adequa à situação é... Bom, pessoal, vamos observar as funções, correto? Na alternativa A, nós temos que f de t é igual a 5 vezes 4,4 elevado a t. Bom, nós vamos ter que a variável t ela representa o tempo. Ou seja, se passou 0 semanas, quer dizer que se eu elevo o número a 0 e multiplico por 5, eu tenho que ter 5 como resultado. Então, observem que as alternativas B e D não satisfazem a tabela acima. Como não satisfazem? Observe a letra D. Se eu tenho 4 vezes 1,4 elevado, vamos supor na primeira semana, que é 0. Certo? Um número elevado a 0 corresponde a 1. Então, nós vamos ter 4 vezes o 1, que resulta em 4. Mas a tabela me diz que na primeira semana, que é a semana 0, eu teve 5 infectados. Correto? Então, a alternativa B e D não satisfazem a primeira condição. O que vai nos restar? A alternativa A e C. Na alternativa A, o que a gente vai tentar fazer agora? Nós vamos substituir o número 1 no tempo e temos que encontrar 12. Então, bora pegar a letra A. Nós vamos ter uma função f de t, no caso, uma função agora f de 1, né? Que é igual a 5 vezes 4,4 elevado a 1. Então, a minha f de 1 é igual a 5 vezes 4,4 elevado a 1 é o próprio 4,4. Bora lá fazer essa multiplicação.
4,4 vezes 5. 5 vezes o 4 dá 20. Fica o 0. Vai 2. 5 vezes 4, 20. Com mais 2, 22. Então, observem que na alternativa A, eu obteve 22 infectados. Opa, mas o quadro me diz que na primeira semana eu teria que obter apenas 12 infectados. Então, a alternativa A ela não é correta, certo? Então, nós vamos também descartá-la. Vai sobrar apenas a alternativa C, que é a correta. A alternativa C, nós temos uma função f de t, como nós vamos testar a primeira semana, é uma f de 1, que é igual a 5 vezes 2,4 elevado a 1. A f de 1 é igual a 5 vezes 2,4 elevado a 1 é o próprio 2,4. Bora lá fazer essa multiplicação. Então, nós vamos ter 2,4 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20. Fica o 0, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Acrescenta a vírgula. Então, a função C me deu exatamente os 12 infectados. Então, a C é a correta. Próxima questão. A próxima questão, ela nos diz que 600 pessoas seriam cadastradas diariamente por uma equipe de 8 funcionários, com habilidade e força de trabalho semelhante. Com a impossibilidade de 2 cadastradores, a equipe teve de ser reduzida para 6 funcionários. Desse modo, diariamente, seria possível cadastrar uma das alternativas abaixo. Então, pessoal, essa é uma questão de regra de 3, certo? Em que eu vou ter as pessoas que trabalham e o número de cadastro. A primeira situação, ela me diz que eu tenho 8 trabalhadores, 8 pessoas, que conseguem cadastrar 600 cadastros, certo? Então, como 2 vão estar impossibilitados, eu vou ter apenas 6 funcionários e eu não sei quantas pessoas eles vão conseguir cadastrar, ou seja, é X. Agora vamos observar as grandezas. Observe que se eu diminuir o número de funcionários, número de pessoas, também vai diminuir o número de cadastro. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Eu posso fazer a multiplicação em cruz. Então, nós vamos ter 8 vezes x, 8x, que é igual a 6 vezes 600. 8x é igual a 6 vezes 6, 36. Conta os zeros. 2 zeros. O 8 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nós vamos ter 3.600 dividido por 8. O resultado dessa divisão é 450. Então, pessoal, nós vamos conseguir cadastrar 450 pessoas. Alternativa D. Próxima questão. Questão 10. Em uma avaliação de conhecimento em 4 disciplinas, a nota geral é calculada pela média ponderada com os respectivos pesos. Abaixo, representa-se um quadro com as 4 notas de um aluno e os respectivos pesos. A média geral desse aluno foi... Bom, pessoal, se nós temos um certo número de notas e um certo peso, isso é uma média ponderada. A média ponderada, o que a gente faz? Nós vamos somar as notas e multiplicar pelos pesos. No caso, em português, 8,5 vezes o peso, 4. Em matemática, 7 vezes o peso, 3. Mais história, 9,5 vezes o peso, 2. Mais geografia, 10 vezes o peso, 1. Tudo isso, pessoal, vai ser dividido pela soma dos pesos. 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Tudo isso dividido por 10. Então, nós vamos ter que 8,5 vezes 4
é 34, mais 7 vezes 3 é 21, mais 9,5 vezes 2 é 19, mais 10 vezes 1 é 10. Tudo isso dividido por 10. O resultado dessa soma vai me resultar em 84 dividido por 10. Ou seja, a média ponderada é 84 dividido por 10, 8,4. Alternativa A. Pessoal, compartilhem o vídeo com o máximo de pessoas inscritas no Forma Pará, para eles conseguirem ver se eles já acertaram algumas questões, onde eles erraram, onde eles podem melhorar, certo? E não esqueçam de acompanhar a resolução de física, que também está no nosso canal, ok? Muito obrigado, deixe seu like, inscreva-se, até a próxima.